Augustus Nicodemos, vamos refutá-lo. Ele falou dos desigrejados e merece refutação. Ele, bem como o Hernandes Dias Lopes e outros teólogos de um programa chamado Passado e Futuro da Igreja Antidenominacionalismo. Na verdade não é o programa, é o tema do programa. Nós vamos refutar isso hoje. Amanhã nós temos reunião em Biguaçu, não tem refutação. Mas domingo continuamos refutando e terminamos na segunda-feira. Há 4 anos atrás, se você fosse no YouTube e procurasse com o termo desigrejado, desigrejada, qualquer coisa do tipo, Nova Reforma Protestante, você não ia encontrar muita coisa, praticamente nada. Até acho que talvez encontraria nós, o Caio Fábio e só. Agora as coisas mudaram. As coisas mudaram e mudaram muito. Porque você vai na Google, no YouTube, coloca desigrejados, você vai ver uma imensidão, muitos e muitos vídeos, temas, pessoas falando contra, a favor. É realmente um fenômeno como tratou a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nós mostramos para vocês, não mostramos? Nós mostramos para vocês a refutação ontem, aquele intitulado Pastor da Assembleia de Deus, a revistinha da Escola Bíblica Dominical e o prenúncio de que eu estava certo quando vaticinei que isso aconteceria a partir da CPAD e, é claro, vai acontecer em todas as ramificações evangélicas e vem bomba por aí. Por falar nisso, você pode curtir a nossa página no Face. Me perdoe o atraso, pessoal, mas eu já estava ao vivo aqui com o Valdemir e Beth. E acontece que deu problema, eu tive que começar tudo de novo. Vamos embora. Vocês estão vendo aí a minha página que se transformou na página única do EC. Porque nós tínhamos vários Facebooks e eu unifiquei todas, concentrei todas nesse lugar aí. E você está vendo as matérias que nós refutamos ontem. E uma pilha de livros contra desigrejados. Vocês estão vendo aí, a igreja no século XXI, não agentes sem importância, feridos em nome de Deus, os sem igreja, desconectados, verdadeira espiritualidade, do Augusto Nicodemos, o ateísmo cristão. Todos esses livros citam nós, citam os desigrejados, descem a lenha nos desigrejados, viu? Todos esses livros. Comentário aqui também do Abdimar Júnior. Eu ainda faço parte do sistema, mas concordo e muito com você. Fico feliz e participe sempre, assim como você. Muitas pessoas também estão no sistema e admiram o nosso trabalho, prezado irmão Abdimar. Então vocês viram a pilha de livros que estão vendendo, usando o nosso nome, o nome dos desigrejados, da Igreja Orgânica, da EC Orgânica e outras ramificações e projetos e trabalhos, e enfim. Interessante, né? O pessoal está com dificuldade de assistir a gente lá. Deixa eu colocar lá, porque deu um pequeno problema. Eu cheguei atrasado aqui e eu estava falando, mas não estava gravando. Deixa eu colocar lá no chat. Você já pode participar no chat. O portal é ecorganica.com ou ecorganica.com.br. Maravilha. Deixa eu testar aqui para ver se está ao vivo certinho lá no portal. Agora, para eu não ficar falando sozinho aqui sem gravar. Os vídeos de ontem, todos, os 2 de ontem e o de hoje, já estão no YouTube. Tá tudo certinho, você já pode assistir, pode baixar, pode distribuir, estão lá. Apenas não entrou na TV, mas sempre entra no canal normalmente. Pode participar pelo chat, que já já a gente lê a participação de vocês. Vamos para as refutações? Então hoje um vídeo mais curto, amanhã reunião em Biguaçu e hangout com José Ferreira e Carla. Domingo continuando o trabalho de refutação e segunda o último dia de refutação para os principais, porque como eu disse, se for refutar todo mundo que cita desigrejados e IEC e Companhia Limitada, nós vamos ficar o ano inteiro refutando. Não é essa a ideia não é ficar rebatendo, a ideia é mostrar o trabalho de refutação, colocando pontos de reflexão na mente das pessoas para que elas dessistematizem, para que elas
Na verdade, o sistema está nos divulgando com esse trabalho, vamos falar a verdade. Então vamos lá. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência, como sempre contamos. E é um prazer poder estar com você mais uma vez. Olá, pastor Augustus Nicodemos, como vai? Tudo bem, Nathan, querido ouvinte. É um prazer outra vez chegar até você com mais um programa Em Poucas Palavras, que embora sejam poucas, nós esperamos que sejam preciosas e valiosas na sua vida. É isso aí. Segundo alguns levantamentos, pastor Augusto, cerca de 20% dos que se dizem evangélicos não frequentam nenhuma igreja. São chamados atualmente de desigrejados. Por que eles não se tornam membros de uma igreja? Quais são as suas razões? De onde surgiu essa prática? Bom, aí já começa o grande problema. Está citando o censo, mas faz uma indagação. Por que eles não são membros de alguma igreja? Volta de novo aquela concepção básica do evangelho que não dá para entender como que os doutores da lei atuais, contemporâneos, não entendem uma questão básica do que é a igreja. Como assim ser membro de uma igreja? Vamos lá, continua. Igrejados e suas razões para rejeitarem a reunião numa igreja é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que esse tipo de comportamento está cada vez mais assimilado pela sociedade atual? Ou seja, a prática de se dizer evangélico, mas rejeitar a ideia de unir-se a uma igreja evangélica. Como é que a Bíblia trata esse tema? Como é que a Bíblia trata esse tema, né? Nathan, eu me lembro da época em que a gente falava de católico praticante e católico não praticante. E naquela época... Associar católico praticante, não praticante, com evangelho praticante, não praticante. Quem disse que nós não somos praticantes? Nós temos reunião para comunhão e caridade. Vê as fraldas que estamos distribuindo. Vê o pessoal entregando sopa lá em São Paulo. Vê o pessoal entregando marmitas. Vê o pessoal distribuindo roupa. Vê o pessoal se reunindo para comunhão. Vê o pessoal de graça, sem nenhum centavo, se deslocando 20, 30, 50 quilômetros de várias regiões circunvizinhas para reunião. Não. Compararmos nós com os católicos não praticantes é mais uma aberração. Evangélico era praticante. Tinha essa divisão. Hoje em dia, como você já corretamente observou, você encontra os evangélicos não praticantes, né? Ou seja, aqueles que não estão afiliados a uma igreja no sentido tradicional. Nathan, o que acontece é que alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé e não estão frequentando igreja nenhuma. Eles se dizem evangélicos porque vieram de família evangélica, como muita gente se diz católica porque nasceu numa família católica e tudo. Então, à medida que o evangelicalismo cresceu no Brasil e assim surgiram gerações que são evangélicas de berço, né, você vai encontrar também esse fenômeno, né, de pessoas que vieram de berço evangélico, mas na verdade elas não frequentam igreja nenhuma, não professam a fé evangélica. Mas se dizem evangélicos. Para começo de conversa, não professam a fé evangélica? Não professamos a fé evangélica. Quem criou a fé evangélica? Lutero, Calvino? Quem são eles? Nosso negócio é com Paulo e Jesus Cristo. Número 2. Presta atenção. Eles se dizem evangélicos. Mentira. O pessoal que está saindo do sistema não se diz evangélico. Eu só me chamo, melhor dizendo, evangélico, se evangélico está ligado, atrelado ao evangelho. E tem que ser da graça sem lei e de graça sem dinheiro. Tirando o tripé, templo, dinheiro e hierarquia. Principalmente. Então, começa aí esse é o problema dos teólogos. Eles querem com sua força, seu poder, sua influência, mídia, que nós não temos, porque como Filadélfia não temos força alguma, eles têm, são ricos, têm ouro, têm prata. Mas nós, com pouca força,
somos engolidos pelos capitães dos templos lá de Atos 4, 5, 6, 7 e 8, que dominam a política da cidade, bancada evangélica, mídia, etc. E eles falam o que querem sobre nós e a mentira torna-se verdade, assim como a frase: quem tem boca vai a Roma. E não é vai a Roma, é vaiar, do verbo vaiar, vaiar. Mas com o tempo se torna quem tem boca vai a Roma, e toda mentira repetida muitas vezes se torna verdade, dizia o ajudante Moore lá do Hitler. Então, Augustus Nicodemos, não faça isso. Se você quer fazer um trabalho de crítica e refutação, com réplica, nós refutando ou não, todo mundo no seu direito, para começo de conversa, vamos jogar limpo. Quer fazer um trabalho de refutação, quer defender sua instituição, quer defender o direito de frequentar quatro paredes institucionalizado, com salário, com clero, etc., não começa com jogo baixo, porque nós aqui não professamos fé evangélica, nem se dizemos evangélicos. Não joga nesse balaio, não. Dizem evangélico. Você vai encontrar também aqueles que mantêm a fé evangélica, que creem naquilo que os evangélicos creem, mas eles não querem a igreja, estão decepcionados com a igreja como instituição, como organização, não é? E eles não querem pertencer a nenhuma igreja, entrar no hall de membros, estar debaixo da disciplina da igreja. E tem também aqueles que, além de não frequentar a igreja, tomar essa bandeira e passam a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, a necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para poder encontrar Deus. Isso pode ser verdade quando você maldosamente pega um Rubens da vida, como eu refutei anteontem, e coloca ele como representante, um cidadão que não tem chamamento, que diz para as pessoas se unirem só no vídeo dele e comprar material dele. Ele não diz para as pessoas se reunirem, ele não tem compromisso com o evangelho e as reuniões estabelecidas na relação liberdade e responsabilidade do evangelho, no comprometimento para comunhão e caridade, que são as duas bases das reuniões, como igreja. Então, se você pega um Rubens da vida ou qualquer outro doido da internet, porque se existem doidos, não estou falando do Rubens agora, estou falando de outro, você pega qualquer outro e coloca no meio desse balaio, o que você está fazendo? Você está abrindo a possibilidade de colocar todos os desigrejados num balaio só. Por acaso Augusto Nicodemos ia gostar que eu pegasse os erros dos neopentecostais e colocasse e atribuísse a Augusto Nicodemos, atribuísse a presbiteriana no Brasil? Por acaso ele ia gostar? Não. Ele ia dizer que a presbiteriana é isenta, que a presbiteriana não tem nada a ver com o neopentecostalismo. Então, por favor, também não faça isso conosco. Tá? Estou usando uma alusão aqui grotesca para te mostrar que nós não temos nada a ver com aqueles que dizem que tem que sair do sistema para encontrar Deus. Não faz esse absurdo, não. Que o último lugar onde você vai encontrar Deus é nas igrejas. Mas eles procuram fazer isso sozinhos? Não, você vai encontrar pessoas que se reúnem nas casas, pessoas que se encontram em lugares abertos, marcam ponto de encontro para conversar a respeito da fé, trocar ideias, trocar experiências. O que eles não querem é, na verdade, pertencer a uma dessas denominações tradicionais, né? Como a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, Luterana, Batista, enfim, tantas outras denominações, e mais recentemente, Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus. Na verdade, tem uma tese escrita por um professor de teologia lá da Universidade Mackenzie, que fala exatamente desse fenômeno, de como o movimento neopentecostal provocou esse fenômeno dos desigrejados. Esse teólogo é um bocó. Chama ele para falar com a gente aqui. Chama ele para conversar com Caio Fábio, Mário Persona e eu. Chama ele para conversar com nós três. Onde já se viu o cidadão dizer um negócio desse? Ô Valdemir Betti, o teólogo disse que são os neopentecostais que deram origem aos desigrejados. Ele quer atribuir que nós saímos do sistema com a horrorização do que vimos nos neopentecostais. Pedição de dinheiro, templocentrismo, ritualismo, indulgência, campanhas e fogo, e ungido, e óleo, e derramamento, e cair pelo poder,
E coisas piores, esses escândalos do Macedo, envolvendo TV Record, envolvendo a briga com a Globo, envolvendo a briga com a RR, depois com o Mundial, envolvendo desvio de dinheiro, corrupção, e armas, e sexo, e drogas, e prisão de pastor, e todo tipo de problema. Isso nos decepcionou e nos frustrou tanto, Valdemir. Eu que nasci na Assembleia, que só estudei sobre neopentecostal, nunca pisei lá dentro. Fui em todas as denominações, menos neopentecostal. Lá no neopentecostal nunca pisei, só assisti e sei tudo a história, conheço. 70 pra cá, conheço tudo, 70. Como eles vieram, Colômbia, Rio de Janeiro, tudo. Agora, história, livro, leitura, sabedoria de livros, eu nunca tive lá dentro. Não sou desse raio. Agora, eu, Assembleia de Deus, Valdemir tá aqui, já vou mostrar, é ex-pastor da Assembleia de Deus. E assim como nós aqui, tem um monte assistindo aí de ex-pastor, irmão, irmã que foram daqui e dali. Assim como tem muitos ex-neopentecostais. Qual de vocês que estão no chat assistindo agora? Pode ser, claro, tem muitos ex-pastores da Universal que estão saindo, ex-mundial, ex-graça. Mas qual de vocês saíram porque estão horrorizados e decepcionados e frustrados com a igreja neopentecostal e com a teologia da prosperidade? A pregação da teologia da prosperidade pelo Malafaia nos deixou muito cabisbaixo, muito decepcionado com a igreja evangélica. Nós que nascemos num berço evangélico, de repente de 70 para cá, quando surgiu os neopentecostais, acabou culminando na eclosão do movimento dos desigrejados, e nós saímos por pura frustração. Não cola, sabe? Não queira fazer como a mamãe católica te ensinou, Augusto Nicodemos, a tua teologia que é da mamãe católica, sabe? Tentar vacinar o seu povo, dando a entender que nós somos o que não somos. Então, começa por aí. Porque as igrejas neopentecostais, elas fazem promessas do tipo de prosperidade financeira, cura, libertação, e eventualmente essas promessas não se cumprem, a pessoa não recebe o que foi prometido, e as pessoas ficam desiludidas e elas saem das igrejas e não vão mais para a igreja nenhuma pensando que toda igreja é igual. Exato. Então tem muito desse fenômeno. Nós estamos saindo desiludidos. Poxa vida, olha só, eu tô aqui, 8 horas por dia respondendo as pessoas. 8 horas por dia. Viu, Valdemir, Beth, irmãos? Não ganho um centavo para cumprir o ministério da graça, de graça. Mas eu estou desiludido. Porque afinal, olha aí, ó. Quer ver meu WhatsApp aí? Porque afinal, eu estou desiludido respondendo essas pessoas aqui sem ganhar um centavo. Eu nunca tive oportunidade de salário, viu, Valdemir? Nunca tive oportunidade. Para informação de vocês, se eu quisesse hoje voltar para o sistema, Valdemir quisesse voltar para o sistema, Valdemir, precisava mais trabalhar, voltar para o sistema. O grande ex-desigrejado abriu um movimento, fechou e agora está aqui como pastor da Assembleia de Deus. Como me receberiam bem? Nosso comprometimento é com o Evangelho. Você tem ideia quantos ex-pastores, ex-obreiros, ex-isso, ex-aquilo? Todos nós saímos, abdicamos. Por amor ao quê? Ao Evangelho. Como eu estava conversando hoje com o Valdemir mais cedo, Paulo mandava aprender, mandava soltar, tinha tudo ao seu comando, tinha status, na mais alta classe e categoria, atendido pelos melhores políticos, maiores políticos, capitando templos, principais sacerdotes. Era o Saulo. Deixou de tudo isso para viver um evangelho de perseguição, como ele cita em Filipenses. Para viver o que ele viveu, os açoites que ele viveu, os naufrágios que ele viveu, apedrejado, se fingindo de morto para não levar a última pedrada na cabeça, sofrendo entre falsos irmãos, tentando comprovar em 15 anos o seu ministério, fazendo defesa do seu apostolado e culminando em sua morte, assassinado por essa causa. Isso só tem uma resposta: essa pessoa conheceu o Evangelho de fato. Esse é o Evangelho que faz as pessoas deixarem do ter, do ser, do poder, do status, do dinheiro. É o que fez nós deixarmos de tudo isso. Então, por favor, não fala besteira.
Mas vamos focar aqui nesse movimento de desigrejado, que é o pessoal que não somente saiu da igreja, mas ataca o cristianismo institucional, né? As denominações e tudo mais. Né? O que é que eles dizem isso, Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada institucional. Já nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, se organizaram como instituição. Quem criou a igreja, o modelo atual, foi Constantino. A filosofia grega influenciou a teologia e a oficialização do cristianismo. E apesar da reforma protestante, não é, que se levantou contra muita coisa errada que vinha... Ele está citando uma das bases nossas. Ele está estudioso sobre. Devia aproveitar e se converter, já que ele já sabe da história de Constantino e da filosofia grega, dos sofismas que entraram na homilética pastoral, teológica. Devia aproveitar e vir com a gente, Augustus. Aconteceram na igreja, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmos erros, porque criaram denominações organizadas, sistema interligado de hierarquia, processo de manutenção do sistema, disciplina, exclusão de dissidentes, confissão de fé, catecismo, declaração, e acabaram engessando a igreja de Cristo. Assim eles pensam, né? Assim eles pensam, né? Impedindo até o pensamento teológico, né? Então eles dizem que a igreja verdadeira não tem templo, não tem culto regular no domingo, não tem tesouraria, não tem hierarquia, não tem ofício, oferta. E tem? A igreja verdadeira tem? A pergunta que se faz é: quando começou cada um desses itens que você está citando? Começou com Pedro? Começou com Tiago? Começou com João? Com Paulo? Com Jesus? Ou depois de Constantino? E na Reforma Protestante? Ou com Lutero? Ou com Calvino? Ou na Presbiteriana? Ou quem sabe você mesmo criou mais alguns dogmas, Augusto Nicodemos, com os teus livros que você faz, citando-nos para vender, para se manter, sei lá, vamos lá. Dízimo, clero oficial, confissão de fé, hall de membro, propriedade, escola, seminário. Diz que a igreja de Cristo não tem nada disso, isso tudo é invenção humana. O que eles dizem é que o que Jesus falou é que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está a igreja. Então, por exemplo, se 2 ou 3 amigos cristãos se reúnem para tomar um cafezinho aí no Starbucks, né, por exemplo, falar de teologia... É bem característico bem esses característico lugares, né? E tal. Então, ali você está a igreja, né? Não é absolutamente necessário, nada mais aquilo é suficiente. Então, eles dizem que a igreja, como organização, ela está falida, ela caiu em muitos erros, pecados, escândalos, e nós temos que sair da igreja para poder encontrar Deus. Então é isso que esse movimento dos desigrejados desse tipo, eles pregam e eles advogam, né? A gente tem que admitir, Nathan, que tem alguma coisa de verdade. Opa! Tem que admitir que tem alguma coisa de verdade. Será que isso é um bom sinal? Ou será que isso é uma técnica para o que vem depois? Vamos ver. Verdade nisso. Infelizmente... no processo de organização e estruturação da igreja, em alguns períodos, em alguns lugares, algumas pessoas, alguns líderes tornaram a estrutura um fim em si mesma. E muito do que se faz nessas igrejas é simplesmente para manter a estrutura. E se perde de vista a razão de ser de igreja. Então, essa crítica, ela não é totalmente sem fundamento. Mas o problema é a generalização, não é? Sim. É dizer que o fato da igreja se organizar, de ser uma instituição e ter todos esses mecanismos, isso já inviabiliza como igreja. Eu acho que o problema aqui está no outro lugar. Olha só como é que eu olho. Você perguntou como é que a gente pode olhar para isso do ponto de vista bíblico, né? Exato. Olha, primeiro, Jesus disse aos discípulos que a igreja... Opa, Bíblia, gostei, vamos ver. A igreja dele seria edificada sobre a declaração. Vai repetir os argumentos de ontem do pastor intitulado da EBD. A igreja dele seria edificada. A igreja dele, não é a presbiteriana? Ou é a presbiteriana tua ou é a EBD da Assembleia de ontem? Oh, meu Deus do céu. De novo, mais argumento, por favor. Declaração de Pedro de que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta declaração, Pedro... Não é sobre essa declaração, sobre esta pedra, sobre ele mesmo, a rocha, Petra, rocha sólida, grande, firme, que o próprio Pedro afirmou lá em 1 Pedro 2, nós somos pedrinhas pequenas, ele é a pedra maior, pedra de esquina, pedra angular. Nem isso você sabe, Augustus. Poxa.
eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi fundada sobre a verdade sobre a... pensei que era sobre Pedro, que até isso, pegar da mãe católica, ia ser um absurdo. Pessoa de Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquela declaração. Então, o que se desviar dessa verdade, ou seja, a divindade e a exclusividade da pessoa de Cristo, não é igreja cristã. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o argumento incoerente? Como que alguém consegue usar as palavras de Jesus, que são imperativas sobre a fundação da sua igreja, sobre ele mesmo, a pedra principal, que nós somos pedrinhas desse edifício, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 2, e distorcer de tal maneira? Qual argumento aí nesse texto presente organicamente que endossa ou que advoga o que ele está falando? Não admira que os apóstolos eles estiveram prontos a rejeitar os livres pensadores de sua época, queria dar uma outra interpretação, né? Mas as igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos, libertinos, e ficar firme na palavra de Deus, ficar firme naquela verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é praticamente impossível nós nos mantermos sobre a rocha, Cristo, e sobre aquilo que nos é ensinado na Escritura, sem sermos igreja, sem ser... Mas quem disse que nós não somos igreja se praticamos comunhão e caridade em qualquer lugar? Quem disse que eu tenho que ser membro de carteirinha da presbiteriana para ser da igreja? Quem disse que eu não combato a gnose, naquela época os gnósticos e hoje outras ramificações da desfé, do pós-cristianismo? Quem disse que nós nos corrompemos estando fora da instituição, do templocentrismo de Constantino, que você já citou e conhece? Por favor. Somos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados na doutrina apostólica. Por isso a necessidade de você estar junto, de você ter alguém, pessoas com quem você possa prestar conta, estudar a respeito da doutrina e ficar firme. Então, o fundamento da igreja é que ela está edificada sobre a verdade a respeito de Cristo. Para que essa verdade seja mantida, nós precisamos estar juntos. Precisamos de mestres, precisamos de pastores que nos ajudem a permanecer nessa verdade e que ensinem novas gerações. Outra coisa, Jesus instituiu aquilo que a gente chama de processo disciplinar. Está lá em Mateus 18. O que é que ele falou? Se teu irmão pecar, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Se ele não te ouvir... Ok, processo disciplinar. Corretíssimo, falado por Jesus, endossado por Paulo em suas palavras na doutrina para a igreja, e que nós cumprimos com ordem, com os anciões como responsáveis na igreja local, na igreja de cada cidade, que fazemos reuniões com ceias, não santas ceias, não misticismo, mas com reuniões de comunhão e caridade. Vá se informar melhor, Augusto Nicodemos, porque eu não sei quais desigrejados, que de fato existem os desigrejados. Volto a repetir aqui, cada vídeo tem que falar. Existem desigrejados. Existem pessoas que saíram frustradas para baderna, para bagunça, para desordem, mas a maioria não é não. Então, não seja leviano. E diz a igreja. E se ele não quiser escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, os apóstolos... Há uma certa estrutura. Há uma estrutura, né? Os discípulos de Jesus entenderam muito bem isso, pois nós encontramos nas cartas que Paulo escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, dezenas de advertências às igrejas que eles organizaram para que afastassem e excluíssem... As igrejas que eles organizaram são os irmãos que se reúnem na cidade, em qualquer lugar daquela cidade. E onde eles se reúnem, praticam caridade, comunhão, koinonia e caris. Graça. Veja bem, onde você quer chegar que há desordem fora do sistema? Não há. Esses que estão saindo para desordem não fazem parte, não são maioria. Vê aqui, ó, quantas pessoas estão me assistindo agora no chat, que já vou mostrar. Nenhuma delas concorda com o senhor. Então o senhor está mal informado ou está muito bem informado e se fazendo de desinformado para desinformar. Os que não quisessem se arrepender de seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade apostólica. Como é que nós podemos exercer a disciplina numa fraternidade informal e livre que se reúne para tomar café na sexta-feira à noite e discutir assuntos culturais brincando de igreja? Pois é, de fato,
como o senhor disse, realmente não é possível. Tanto que, na minha maneira de observar isso, a gente vê que de repente eles estão reunidos, mas acabam tirando uma estrutura para colocar outra. Se você olhar nessas igrejas... Tirar uma estrutura para colocar outra, vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação em todos os caracteres. Escute aqui. Aqui não tem templocentrismo. Aqui não tem misticismo. Aqui não tem trinitalolatria. Aqui não tem triteísmo. Aqui não tem revelamentos, profetadas e visagens. Aqui não tem clero, hierarquia, nicolaísmo. Aqui não tem pirâmide financeira. Aqui não tem dízimo, oferta e venda de CD, DVD, livro e salários pastorais. Então, por favor. Aqui não tem divisão, exclusivismo e proselitismo. Aqui não tem dogmas denominacionais da convenção da história presbiteriana, que se dividiu para independente, para renovada, para independente e renovada, renovada, restaurada, e uma com a favor da maçonaria, outra contra a maçonaria, e uma... Não, aqui não tem isso. Então, não viaja, não seja leviano. Aí sinceramente, abatemos aqueles que estão exaltados. Soberba a gente abate. Aí o Augusto Nicodemos foi longe demais. Que se reúnem em casas e tudo mais, que não querem se reunir em templo, eles vão ter liderança, vão ter hierarquia, vai ter um certo nível. Quem disse que vai ter liderança? Responsabilidade não é liderança. Imitar e atentar não é obedecer, não é dominar, não é manipular e hipnotizar. Não mistura não. Respeitar os que trabalham no Senhor, na reunião orgânica, é muito diferente lá na tua reunião artificial presbiteriana, de obedecer o cabeça, a cobertura espiritual, o ungido do Senhor, não fale mal de pastor, o anjo da igreja. Olhe quantos erros. Quem disse que aqui fora tem hierarquia? Quem disse que aqui dentro, aqui entre nós da igreja orgânica, existe algum papa? Os responsáveis servem, é serviço, não é ser visto pelos homens. Ministério aqui fora, na igreja orgânica, é trabalho. Aparece quem trabalha mais, é trabalhar, trabalhar e trabalhar, e de graça. Vocês aí dentro trabalham por dinheiro. E o ministério de vocês é ministério presbiteriana, ministério de louvor, ministério... tenha santa paciência. Absurda, um abismo entre nós. De organização, a ceia, né? Vai ter exatamente, o Jesus ceia. Mandou que a gente batizasse os discípulos e mandou que nós celebrássemos a ceia. Alguém vai ser acaba sobressaindo e considerado como líder, e aí as pessoas vão buscar para aconselhar e tal. Outra coisa, Nathan, o grupo está ali reunido nas casas, nós não somos igreja, né? Nós somos cristãos que se reúnem na casa, tudo bem. Mas e se ali no meio daquele grupo aparecer alguém ensinando uma doutrina diferente? Quem é que... Ué? A igreja viveu com esses problemas muito maiores que hoje no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, quando o Senado romano e o imperador se tornaram cristãos e a igreja construiu seu primeiro templo. Peraí, aí a partir do terceiro, quarto século, só agora com o templo é que tem ordem na casa? É que pode cortar um herege? Tenha-me santa paciência, papo pra boi dormir, a gente não é boi. Que vai determinar qual é a doutrina do grupo? Eles vão ter que ter uma confissão de fé. Exato. Eles vão ter que ter uma tradição religiosa, vão ter que ter uma declaração de fé, dizendo, para ser parte desse grupo, você tem que crer nisso aqui. Da gente que a gente crê. Então, no fim, vai ser isso que você falou, está trocando uma estrutura mais complexa. A vantagem dessa estrutura antiga é que ela é antiga, não é? Ela tem experiência. Faz o seguinte, se o problema é a estrutura antiga, vão lá para a voz judaica, é mais antiga ainda. Ou vão para a mãe católica. Ela, com os anos, ela se aperfeiçoou, ela pode ser usada para o bem. O problema é o desvirtuamento, quando essa estrutura ela acaba virando um fim em si mesmo. A questão, eu falei aqui da confissão de fé, mas logo no princípio, no início do cristianismo, você percebe que os primeiros cristãos, eles elaboraram confissões de fé. Você encontra, por exemplo, em Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo dizendo: se com tua boca confessares a Cristo e no teu coração... Isso é um texto orgânico.
Isso não é artificial, isso não é confissão de fé católica que você herdou da teologia, da mamãe, da matriz católica. Esse texto de Romanos é orgânico, é uma citação. Se tu com tua boca confessar, está falando organicamente, é uma citação de Paulo, um ensinamento, uma doutrina. Não é uma confissão, não é uma repetição, não é uma reza, não é um dogma. Poxa vida, absurdo. Augusto Nicodemos para mim está pior do que o de ontem. Eu prefiro aquele de ontem lá da EBD. São creres que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então isso é uma declaração de fé, que serve de base para alguém ser considerado cristão ou não. Não é? Era isso que servia de base para a catequese, instrução dos novos convertidos. Catequese. O apóstolo João, por exemplo, usando uma dessas declarações, ele repele os livres pensadores gnósticos da Igreja da Ásia. Ele diz lá que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é do anticristo. Sim. Então, essas são as primeiras e mais antigas declarações de fé que foram elaboradas. Eu quero ver o que o senhor vai fazer, pastor presbiteriano, intitulado Pastor. Esse título começou quando? O senhor sabe, né? Augustus Nicodemos. O que o senhor vai fazer quando vier a ONU religiosa e o ecumenismo? A presbiteriana com a estrutura vai aderir ou não? Vai dizer amém ou não? O que o senhor vai fazer? Em que lado o senhor vai estar? O senhor está falando de anticristo tudo bonitinho agora. E quando se cumprir Apocalipse 17:17, o que o senhor vai fazer? Em que lado o senhor vai estar? Que eu saiba, a presbiteriana no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, é de mão dada com a mamãe católica, hein? Ainda no tempo dos apóstolos, o que aconteceu é que à medida que os anos foram passando, novas necessidades surgiram. Então já no século II você tem um credo apostólico, Exato. que foi elaborado. Que credo apostólico? Aonde que está o credo apostólico? Não existe credo, existe uma artificialização do sistema, uma dogmatização daquilo que era para ser orgânico. Paulo disse, eu vou sair daqui e vocês vão ser devorados por lobos vorazes. Virão lobos e vocês estarão sendo levados, enviados ao campo no meio desses lobos. E como vieram lobos, exatamente no século II, III, IV, acabaram, entre aspas, com a igreja. É claro que a igreja verdadeira continuava sendo perseguida, massacrada. Quantos derramaram sangue para que essa verdade continuasse intacta? Quantos remanescentes não diziam amém ao sistema? Quantos que não concordaram com a igreja império, com a igreja Vaticano, com a igreja Roma, com a igreja Constantino? Que absurdo, Augusto Nicodemos. Você é um daqueles, talvez, que se levantaria para dizer crucifica-o, solta Barrabás. Você é um daqueles que lá atrás faria parte da contra-reforma para mandar matar Lutero e Calvino. Porque você saber tudo o que nós pensamos e não admitir por puro status e egoísmo, para definir o que é o cristianismo à luz daquelas heresias que estavam surgindo. Para dar uma forma, né, uma cara, digamos assim. Exatamente, definir os limites do que é o cristianismo. Na Reforma Protestante foi a mesma coisa. A Reforma Protestante precisava responder à pergunta, então o que é a igreja verdadeira? Sim. E era preciso definir a igreja verdadeira à luz de como é que nós somos salvos, como é que nós nos cultuamos a Deus, como é que nós nos relacionamos com o Estado, como é que nós fazemos e praticamos boas obras. Daí vieram os catecismos, vieram as confissões de fé, que são o resultado da necessidade que havia ali. Então, é curioso. Veio, inclusive aproveite e respeite toda a história, vá para o catolicismo que não tem desunião, não tem divisão, e faça o seguinte, aceite que a Bíblia foi compilada por eles, que eles são a igreja mãe, que Pedro é o primeiro papa, e que tudo que veio depois, inclusive Ave Maria, a Ascensão de Maria, a Assunção de Maria, vela, culto aos mortos, tudo isso daí está valendo. Porque se o credo que veio no século II está valendo, Não é que os desigrejados, eles ficam fazendo a crítica, mas no fim acabam substituindo uma estrutura pela outra. Exato, não é possível, né, acaba tendo uma confissão de fé e uma estrutura. Não é confissão de fé, é a confissão de fé do Evangelho. É Tiago 1,27, não é a religião protestante, é a religião de caridade. Tiago 1,27, leia lá.
É o Evangelho, a leitura orgânica da Bíblia, não a leitura mística, sagrada, a leitura orgânica. O Evangelho. Sim, ser batizado na morte de Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender, olhar para Jesus e aceitá-lo como aquele que pagar a nossa dívida, que nós não podemos pagar. Essa é a graça. Isso basta, isso salva. Ponto. Não existe confissão, não existe dogmatismo, não existe credo. Por que insistir em credo? Por que insistir nos pontos de nossa fé? Quem disse que na igreja orgânica alguém para chegar tem que fazer carteirinha, tem que ser adepto, tem que acreditar nos pontos da fé da igreja orgânica? Não existe isso. Ninguém tem que dizer amém aos pontos. Ninguém tem que dizer amém aos cursos. As pessoas vêm para o Evangelho, comunhão e caridade. Ponto. Se querem estudar, querem se aprofundar em questões secundárias ou não, é facultativo. É de cada um. É da vida e da experiência da vida de cada um. Puxa, por favor. Eu sei, vocês querem colocar igual a mamãe católica. O que você vê o padre Paulo Ricardo fazendo? O que você vê o padre Fábio de Mello fazendo? O padre Reginaldo Manzotti? O padre Marcelo Rossi fazendo? Gente, nosso povo católico, não vá para os evangelhos. Sabe por quê? A gente canta aqui o que eles cantam lá. A gente ora igual. Nós não adoramos Maria, nós apenas veneramos a mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus. Como não amar a mãe, a figura da mãe de Jesus? Essas imagens que estão aqui não são idolatria. É veneração, tem toda uma história, tem toda uma explicação. Eu vou explicar para vocês. Explica, fala do evangelho, fala do amor, explica toda a história, a compilação da Bíblia. E sabe o que acontece? O católico perde a curiosidade de ligar no programa evangélico, de ir no templo evangélico e de querer saber sobre o evangélico. E aí aparecem pessoas que eu já conversei, dizendo assim para mim: ah, é tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus. Essa jogada é a jogada que você aprendeu com a teologia e com as técnicas da mamãe católica. A filha protestante, uma das primeiras, aliás, presbiteriana, aprendeu muito bem, viu, Augusto Nicodemos? Confundir as pessoas. É isso que você está fazendo. Não precisa ir lá conhecer o movimento do REC, do Caminho da Graça, do Mário Persona, dos desigrejados. Sabe por quê? Porque eles também têm credo, eles também têm hierarquia, vão cair no mesmo erro, é tudo a mesma coisa. Fica aqui com a gente, que aqui pelo menos a gente tem história, tem alguns séculos de história e tem toda uma estrutura para você, para te entreter, para os teus filhos brincarem na piscina da igreja, na cancha de futebol da igreja, nos templos da igreja. Tudo. Pois é, nós conversamos com você em poucas palavras, o assunto requer mais tempo, mas nós não temos neste programa. Agradecemos a sua audiência, Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência e nós esperamos que você encontre uma boa igreja, onde você possa ser discipulado, onde... A igreja, só tem uma igreja. Como encontre uma igreja? Tenha santa paciência. Você possa ter comunhão e crescer na palavra de Deus. Se você... Bom, aqui deu 15 minutos, ainda bem que é em poucas palavras, que ninguém aguentava mais, né? E a gente ainda vai refutar Augusto Nicodemos domingo. Domingo, 9h30 da noite, a gente vai refutar ele junto com outros teólogos num programa que aí tem um pouquinho mais de duração. E os argumentos, com certeza, me desculpem, vocês que já estão cansados de ouvir essas distorções, mas os argumentos serão os mesmos e nós refutaremos para o bem daqueles que estão no sistema. Rapidinho, passando os comentários de vocês. Valdilei, como pode o corpo de Cristo ter estatuto? Nossos pais adoraram nesse monte, citando João 4. As lideranças da época era sempre uma imagem política ou de algum poder, tanto é que quando alguém não obedecia era punido pela lei de Roma, que hoje é o Vaticano, o Império Romano melhorado e maquiado igual a uma prostituta cheia de interesses. Boa noite, Narli, Adson, Márcia Maia, Cleiton, falando como é impressionante como essas pessoas aprendem a usar as escrituras para tirar proveitos próprios, né? Valdileide, Leusa, Júlio, Edson, Silvio. O Silvio está dizendo que não aguenta mais ouvir tanta besteira. O Wilson, Edna, Suelen, Márcio, Júlio, já falei. Edileuza, Edna, já falei. Priscila, mais, a Ju, Vanessa e Leandro,
Rafaela, Antônio Carlos, Nelson Ciolim, Leonardo, José Ferreira. Muito bem, o pessoal que participou até agora no programa, pelo chat, você pode participar todo dia também, 9h30 da noite. Para encerrar, Valdilei dizendo: boa igreja? Tem igreja ruim? Só tem a igreja, uma igreja. João 17, Efésios 4, uma igreja, um batismo, um Deus. Não tem dois, não tem três. Eles que criaram isso com o tempo e não vão conseguir reconhecer. Michael, não perca mais o seu tempo, pois são muitos erros. Não é perder tempo, meus irmãos. Entenda o seguinte: eu não estou aqui fazendo isso por mim, óbvio, e nem por vocês. Estou fazendo isso pelas pessoas que assistem Augusto Nicodemos e acham que através dessa mensagem dele, não vão precisar mais estudar sobre nós, esse fenômeno, como eles chamam, e nem o que pensamos e por que estamos saindo. Porque estão vacinados por Augusto Nicodemos. Então a gente vem, mostra, e é claro, os frutos são bons. Muita gente chega ao conhecimento da verdade, viu, meu irmão Michael? Ele está falando aí: tripé, templo, dinheiro, hierarquia, cobrança de dízimos, heresias, títulos, uso impróprio e inadequado do dinheiro, fazendo acepção de pessoas, sofismos, costumes pagãos. Exatamente. Pois é, será que nós somos os verdadeiros desigrejados? Exatamente. O Fabiano, excelentes argumentações, Raquel, parabéns. Olha que eu nem estou muito inspirado hoje, viu, Fabiano, mas agradeço. Paz, me incomodei. Vamos como igreja fazer vídeos, congregamos como igreja, independente do local, vamos encher o YouTube até eles entender. Meus irmãos, amanhã, uma reunião linda em Biguaçu, na casa da irmã Ita. Leve um prato de salgado, de doce, ou um suco, e participe com a gente na ceia depois. Mas principalmente leve donativos. Amanhã o pessoal vai levar donativos. O Paulo Sena está dizendo: este chega a parecer o Nicodemos que conversou. O Nicodemos que conversou com Jesus. Não entendeu nada, né? Mas esse é pior do que o Nicodemos, porque o Nicodemos depois entendeu. Esse é aquele que estudou, que acabou de citar Constantino, acabou de estudar a história, acabou de admitir que tem erros na estrutura e não quer sair. Não quer fazer como nós, abdicar de tudo isso. E ainda usa argumentos levianos. Amanhã reunião 9 horas na casa da Ita, vou publicar no Face o convite. E domingo tem um café aqui em casa para tirar dúvidas. Alguns casais vão vir, eu vou tirar dúvidas para não acontecer isso nas reuniões. Mas aqui em casa, num café, vocês estão convidados. Participem sempre. A irmã que está dizendo que vai enviar doações, seja roupa, seja alimento, seja o que for, nós filmamos quando chegamos, filmamos a quem entregaremos, para estimular, para ser referência, paradigma, e essas coisas chegam aqui em casa, esse endereço é meu. Valdilei, tenho escrito a igreja citando 3 João 1, 9 e 10. Muito bem. As participações de vocês todas eu já li. Agradeço muito que vocês estejam com a gente. Vocês não estão vendo, mas o Valdemir e Beth estão aqui comigo. Vou mostrar agora. Eles estão aqui animados comigo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar primeiro aqui para não... Vamos lá. Vai mostrar eles. Espera aí. Aí. Estão vendo agora? Faz o seguinte. Pega aqui. Dá uma saudação aí. Fala aí. Puxa esse microfone aí. Pode desenrolar esse fio ali. Pode puxar aí. Isso. Pode puxar tudo. Aí. Dá um alô pros irmãos aí. Saúda! A paz do Senhor aos irmãos, que Deus abençoe a todos, né? Os irmãos que estão aí trazendo essa audiência maravilhosa para o programa, e Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Estamos aqui acompanhando aqui o trabalho do nosso irmão Áquio. Passamos o dia, né, conversando bastante sobre o Evangelho, sobre a igreja, sobre o trabalho da obra de Deus, e conversamos, descontraímos, né? E muito bom.
E agora eu vou passar para a Beth aqui, dá um alô, Beth, para o pessoal. Vai lá, Beth. A paz, irmãos, um abraço a todos, eu fico feliz de estar aqui, mais uma vez, estamos juntos, né, aprendendo mais e mais a palavra de Deus, né. Fiquem todos na paz, irmãos. Retorno aqui para o irmão Áquila. Aí, eu vou... a Beth e o Valdemir tem que participar comigo aqui um dia. Pode pôr aqui. Participar comigo para valer mesmo, do começo ao fim. A gente pega um tema aqui, qualquer dia desses eles vêm aqui. E aí a gente conversa o programa todo. O Valdemir tem muito a contar, a experiência dele como pastor da Assembleia. O Valdemir saiu de lá, como disse Augusto Nicodemos, muito chateado, muito frustrado, né? Que conversa furada, né? Ai, nós estamos saindo todos frustrados. Puxa, eu queria tanto ser um cantor gospel famoso, vender CD, sabe? Eu queria, o meu sonho desde criança é ser um Thales Roberto, é ser um Marco Feliciano. Tenha santa paciência. Ser deputado evangélico, ser um Eduardo Cunha, olha que exemplo. Olha lá o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, um exemplo de moral, de integridade, de caráter, nenhum dinheiro no exterior, né? Não faz parte de nenhum problema, não está envolvido em nenhum escândalo, uma vida ilibada, irrepreensível, né? Me ajudem a achar uma reunião perto de casa, moro em São Paulo, Zona Leste, perto da Vila Prudente. Onde é que fica isso? Tem alguma reunião ali perto? O Valdemir está dizendo que na casa da irmã Senilda é Santana. É perto daí. Irmão ou irmã, não sei, Tome Ribeiro pode participar, viu? Me diz aí se é irmão ou irmã. Bem-vindo, já tem participado, eu vi alguns dias. Tem que conversar com o Valdemir, que está aqui com a gente. Vai ficar alguns dias. Ou com o irmão Nelson, que está sempre por aí, ou o Ivanildo, para participar das reuniões lá em Santana. Tive a chance de gravar CD e abrir mão de tudo. Júlio está dizendo lá de Viamão. Suelen, nós somos uma ameaça para eles. Boa noite para vocês do estúdio. Olha, meus irmãos, vocês viram que os argumentos deles são pífios, por isso que eles nunca vão convidar o Caio Fábio, o Mário Persona e eu para uma conversa, nunca, jamais. Vão fugir, que nem o diabo da cruz, como diz o ditado. E é irmão Tome, portanto, Ribeiro, participa lá, viu, Tome? Bom, eu te passo o contato se você me pedir pelo WhatsApp. Para encerrar, os argumentos são pífios, são irrisórios, são insignificantes, são incoerentes, são inconsistentes, são fracos, são pobres, são até, eu diria, de má fé mesmo, levianos, porque a gente vê que o cidadão fez um estudo e quer colocar a gente como um grupo que vai incorrer nos mesmos erros. Neca de Pitibiripa. Amanhã reunião em Biguaçu, mas tem hangout ao vivo e eu sempre posto um vídeo depois da reunião. E domingo, 9h30 da noite, nós vamos continuar o trabalho de refutação contra Augusto Nicodemos e uma galerinha de doutores da lei que também não entendem nada do evangelho, infelizmente, exceto se vierem para fora e se arrepender como a gente veio. E segunda-feira termina com o Hernandes Dias Lopes, que é o outro também que só fala bobagem. Obrigado pela audiência de todos vocês, pelo carinho. A audiência está grande, mas eu tenho que vos deixar. Uma boa noite e um bom descanso. Apostólica. Como é que nós podemos exercer a disciplina
numa fraternidade informal e livre que se reúne para tomar café na sexta-feira à noite e discutir assuntos culturais brincando de igreja? Pois de fato, como o senhor disse, realmente não é possível. Tanto que, na minha maneira de observar isso, a gente vê que de repente eles estão reunidos, mas acabam tirando uma estrutura para colocar outra. Se você olhar nessas igrejas... Tirar uma estrutura para colocar outra, vírgula, ponto e vírgula, exclamação em todos os caracteres. Escute aqui. Aqui não tem templocentrismo. Aqui não tem misticismo. Aqui não tem trinitalolatria. Aqui não tem triteísmo. Aqui não tem revelamentos, profetadas e visagens. Aqui não tem clero, hierarquia, nicolaísmo. Aqui não tem pirâmide financeira. Aqui não tem dízimo, oferta e venda de CD, DVD, livro e salários pastorais. Então, por favor. Aqui não tem divisão, exclusivismo e proselitismo. Aqui não tem dogmas denominacionais da convenção da história presbiteriana, que se dividiu para independente, para renovada, para independente e renovada, renovada, restaurada, e uma com a favor da maçonaria, outra contra a maçonaria, e uma... Não, aqui não tem isso. Então, não viaja, não seja leviano. Aí sinceramente, abatemos aqueles que estão exaltados. Soberba a gente abate. Aí o Augusto Nicodemos foi longe demais. Que se reúnem em casas e tudo mais, que não querem se reunir em templo, eles vão ter liderança, vão ter hierarquia, vai ter um certo nível. Quem disse que vai ter liderança? Responsabilidade não é liderança. Imitar e atentar não é obedecer, não é dominar, não é manipular e hipnotizar. Não mistura não. Respeitar os que trabalham no Senhor, na reunião orgânica, é muito diferente lá na tua reunião artificial presbiteriana, de obedecer o cabeça, a cobertura espiritual, o ungido do Senhor, não fale mal de pastor, o anjo da igreja. Olhe quantos erros. Quem disse que aqui fora tem hierarquia? Quem disse que aqui dentro, aqui entre nós da igreja orgânica, existe algum papa? Os responsáveis servem, é serviço. Não é ser visto pelos homens. Ministério aqui fora, na igreja orgânica, é trabalho. Aparece quem trabalha mais. É trabalhar, trabalhar e trabalhar. E de graça. Vocês aí dentro trabalham por dinheiro. E o ministério de vocês é ministério presbiteriana. Ministério de louvor. Ministério... tenha santa paciência. Absurda. Um abismo entre nós. De organização, ceia, né? Vai ter exatamente, o Jesus ceia. Mandou que a gente batizasse os discípulos e mandou que nós celebrássemos a ceia. Alguém vai ser acaba sobressaindo e considerado como líder, e aí as pessoas vão buscar para aconselhar e tal. Outra coisa, Nathan, o grupo está ali reunido nas casas, nós não somos igreja, né? Nós somos cristãos que se reúnem na casa, tudo bem. Mas e se ali no meio daquele grupo aparecer alguém ensinando uma doutrina diferente? Quem é que... Ué? A igreja viveu com esses problemas muito maiores que hoje no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, quando o Senado romano e o imperador se tornaram cristãos e a igreja construiu seu primeiro templo. Peraí, aí a partir do terceiro, quarto século, só agora com o templo é que tem ordem na casa? É que pode cortar um herege? Tenha-me santa paciência, papo pra boi dormir, a gente não é boi. Que vai determinar qual é a doutrina do grupo? Eles vão ter que ter uma confissão de fé. Exato. Eles vão ter que ter uma tradição religiosa, vão ter que ter uma declaração de fé, dizendo, para ser parte desse grupo, você tem que crer nisso aqui. Da gente que a gente crê. Então, no fim, vai ser isso que você falou, está trocando uma estrutura mais complexa. A vantagem dessa estrutura antiga é que ela é antiga, não é? Ela tem experiência. Faz o seguinte, se o problema é a estrutura antiga, vão lá para a avó judaica, é mais antiga ainda. Ou vão para a mãe católica. Ela, com os anos, ela se aperfeiçoou, ela pode ser usada para o bem. O problema é o desvirtuamento, quando essa estrutura ela acaba virando um fim em si mesmo. A questão, eu falei aqui da confissão de fé, mas logo no princípio, no início do cristianismo, você percebe que os primeiros cristãos, eles elaboraram confissões de fé.
Você encontra, por exemplo, em Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo dizendo: se com tua boca confessares a Cristo e no teu coração... Isso é um texto orgânico. Isso não é artificial, isso não é confissão de fé católica que você herdou da teologia, da mamãe, da matriz católica. Esse texto de Romanos é orgânico, é uma citação. Se tu, com tua boca confessar, está falando organicamente, é uma citação de Paulo, um ensinamento, uma doutrina. Não é uma confissão, não é uma repetição, não é uma reza, não é um dogma. Poxa vida, absurdo. Augusto Nicodemos para mim está pior do que o de ontem. Eu prefiro aquele de ontem lá da EBD. São creres que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então isso é uma declaração de fé, que serve de base para alguém ser considerado cristão ou não. Não é? Era isso que servia de base para a catequese, instrução dos novos convertidos. Catequese. O apóstolo João, por exemplo, usando uma dessas declarações, ele repele os livres pensadores gnósticos da Igreja da Ásia. Ele diz lá que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é do anticristo. Sim. Então, essas são as primeiras e mais antigas declarações de fé que foram elaboradas. Eu quero ver o que o senhor vai fazer, pastor presbiteriano, intitulado Pastor. Esse título começou quando? O senhor sabe, né? Augustus Nicodemos. O que o senhor vai fazer quando vier a ONU religiosa e o ecumenismo? A presbiteriana com a estrutura vai aderir ou não? Vai dizer amém ou não? O que o senhor vai fazer? Em que lado o senhor vai estar? O senhor está falando de anticristo tudo bonitinho agora. E quando se cumprir Apocalipse 17 e 17, o que o senhor vai fazer? Em que lado o senhor vai estar? Que eu saiba, a presbiteriana no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, é de mão dada com a mamãe católica, hein? Ainda no tempo dos apóstolos, o que aconteceu é que à medida que os anos foram passando, novas necessidades surgiram. Então já no século II você tem um credo apostólico, Exato. que foi elaborado. Que credo apostólico? Aonde que está o credo apostólico? Não existe credo, existe uma artificialização do sistema, uma dogmatização daquilo que era para ser orgânico. Paulo disse: eu vou sair daqui e vocês vão ser devorados por lobos vorazes. Virão lobos e vocês estarão sendo levados, enviados ao campo no meio desses lobos. E como vieram lobos, exatamente no século 2, 3, 4, acabaram, entre aspas, com a igreja. É claro que a igreja verdadeira continuava sendo perseguida, massacrada. Quantos derramaram sangue para que essa verdade continuasse intacta? Quantos remanescentes não diziam amém ao sistema? Quantos que não concordaram com a igreja império, com a igreja Vaticano, com a igreja Roma, com a igreja Constantino? Que absurdo, Augusto Nicodemos. Você é um daqueles, talvez, que se levantaria para dizer: crucifica-o, solta Barrabás. Você é um daqueles que lá atrás faria parte da contra-reforma para mandar matar Lutero e Calvino. Porque você saber tudo o que nós pensamos e não admitir por puro status e egoísmo, para definir o que é o cristianismo à luz daquelas heresias que estavam surgindo. Para dar uma forma, né, uma cara, digamos assim. Exatamente, definir os limites do que é o cristianismo. Na Reforma Protestante foi a mesma coisa. A Reforma Protestante precisava responder à pergunta: então o que é a igreja verdadeira? Sim. E era preciso definir a igreja verdadeira à luz de como é que nós somos salvos, como é que nós nos cultuamos a Deus, como é que nós nos relacionamos com o Estado, como é que nós fazemos e praticamos boas obras. Daí vieram os catecismos, vieram as confissões de fé, que são o resultado da necessidade que havia ali. Então, é curioso. Veio, inclusive aproveite e respeite toda a história, vá para o catolicismo que não tem desunião, não tem divisão, e faça o seguinte: aceite que a Bíblia foi compilada por eles, que eles são a igreja mãe, que Pedro é o primeiro papa, e que tudo que veio depois, inclusive Ave Maria, a Ascensão de Maria, a Assunção de Maria, vela, culto aos mortos, tudo isso daí está valendo. Porque se o credo que veio no século II está valendo, não é que os Augustus Nicodemos, vamos refutá-lo. Ele falou dos desigrejados e merece refutação. Ele
bem como o Hernandes Dias Lopes e outros teólogos de um programa chamado Passado e Futuro da Igreja Antidenominacionalismo. Na verdade não é o programa, é o tema do programa. Nós vamos refutar isso hoje. Amanhã nós temos reunião em Biguaçu, não tem refutação, mas domingo continuamos refutando e terminamos na segunda-feira. Há 4 anos atrás, se você fosse no YouTube e procurasse com o termo desigrejado, desigrejada, qualquer coisa do tipo, Nova Reforma Protestante, você não ia encontrar muita coisa, praticamente nada. Até acho que talvez encontraria nós, o Caio Fábio e só. Agora as coisas mudaram. As coisas mudaram e mudaram muito. Porque você vai na Google, no YouTube, coloca desigrejados, você vai ver uma imensidão. Muitos e muitos vídeos, temas, pessoas falando contra, a favor. É realmente um fenômeno como tratou a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nós mostramos para vocês, não mostramos? Nós mostramos para vocês a refutação ontem, aquele intitulado Pastor da Assembleia de Deus, a revistinha da Escola Bíblica Dominical, e o prenúncio de que eu estava certo quando vaticinei que isso aconteceria a partir da CPAD, e é claro, vai acontecer em todas as ramificações evangélicas e vem bomba por aí. Por falar nisso, você pode curtir a nossa página no Face. Me perdoe o atraso, pessoal, mas eu já estava ao vivo aqui com o Valdemir e Beth e acontece que deu problema, eu tive que começar tudo de novo. Vamos embora. Vocês estão vendo aí a minha página que se transformou na página única do EC, porque nós tínhamos vários Facebooks e eu unifiquei todas, concentrei todas nesse lugar aí. E você está vendo as matérias que nós refutamos ontem. E uma pilha de livros contra desigrejados. Vocês estão vendo aí, a igreja no século XXI, não há gente sem importância, feridos em nome de Deus, os sem igreja, desconectados, verdadeira espiritualidade, do Augusto Nicodemos, o ateísmo cristão. Todos esses livros citam nós, citam os desigrejados, descem a lenha nos desigrejados, viu? Todos esses livros. Comentário aqui também do Abdimar Júnior: eu ainda faço parte do sistema, mas concordo e muito com você. Fico feliz e participo sempre, assim como você. Muitas pessoas também estão no sistema e admiram o nosso trabalho, prezado irmão Abdimar. Então vocês viram a pilha de livros que estão vendendo, usando o nosso nome, o nome dos desigrejados, da Igreja Orgânica, da EC Orgânica e outras ramificações e projetos e trabalhos, e enfim. Interessante, né? O pessoal está com dificuldade de assistir a gente lá. Deixa eu colocar lá, porque deu um pequeno problema. Eu cheguei atrasado aqui e eu estava falando, mas não estava gravando. Deixa eu colocar lá no chat. Você já pode participar no chat. O portal é ecorgânica.com ou ecorgânica.com.br. Maravilha. Deixa eu testar aqui para ver se está ao vivo certinho lá no portal. Agora, para eu não ficar falando sozinho aqui sem gravar. Os vídeos de ontem, todos, os 2 de ontem e o de hoje, já estão no YouTube, tá tudo certinho, você já pode assistir, pode baixar, pode distribuir, estão lá, apenas não entrou na TV, mas sempre entra no canal normalmente. Pode participar pelo chat, que já já a gente lê a participação de vocês. Vamos para as refutações? Então hoje um vídeo mais curto, amanhã reunião em Biguaçu e hangout com José Ferreira e Carla. Domingo continuando o trabalho de refutação e segunda o último dia de refutação para os principais, porque como eu disse, se for refutar todo mundo que cita desigrejados e EC e companhia limitada, nós vamos ficar o ano inteiro refutando. Não é essa a ideia não é ficar rebatendo, a ideia é mostrar o trabalho de refutação, colocando pontos de reflexão na mente das pessoas para que elas dessistematizem, para que elas... Na verdade, o sistema está nos divulgando com esse trabalho, vamos falar a verdade. Então vamos lá. Em poucas palavras.
Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência, como sempre contamos. E é um prazer poder estar com você mais uma vez. Olá, pastor Augustus Nicodemos, como vai? Tudo bem, Nathan, querido ouvinte? É um prazer outra vez chegar até você com mais um programa Em Poucas Palavras, que embora sejam poucas, nós esperamos que sejam preciosas e valiosas na sua vida. É isso aí. Segundo alguns levantamentos, pastor Augusto, cerca de 20% dos que se dizem evangélicos não frequentam nenhuma igreja. São chamados atualmente de desigrejados. Por que eles não se tornam membros de uma igreja? Quais são as suas razões? De onde surgiu essa prática? Bom, aí já começa o grande problema. Está citando o censo, mas faz uma indagação. Por que eles não são membros de alguma igreja? Volta de novo aquela concepção básica do evangelho que não dá para entender como que os doutores da lei atuais, contemporâneos, não entendem uma questão básica do que é a igreja. Como assim ser membro de uma igreja? Vamos lá, continua. Igrejados e suas razões para rejeitarem a reunião numa igreja é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que esse tipo de comportamento está cada vez mais assimilado pela sociedade atual? Ou seja, a prática de se dizer evangélico, mas rejeitar a ideia de unir-se a uma igreja evangélica. Como é que a Bíblia trata esse tema? Como é que a Bíblia trata esse tema, né? Nathan, eu me lembro da época em que a gente falava de católico praticante e católico não praticante. E naquela época... associar católico praticante, não praticante, com evangelho praticante, não praticante. Quem disse que nós não somos praticantes? Nós temos reunião para comunhão e caridade. Vê as fraldas que estamos distribuindo. Vê o pessoal entregando sopa lá em São Paulo. Vê o pessoal entregando marmitas. Vê o pessoal distribuindo roupa. Vê o pessoal se reunindo para comunhão. Vê o pessoal de graça, sem nenhum centavo, se deslocando 20, 30, 50 quilômetros de várias regiões circunvizinhas para reunião. Não. Compararmos nós com os católicos não praticantes é mais uma aberração. Evangélico era praticante. Tinha essa divisão. Hoje em dia, como você já corretamente observou, você encontra os evangélicos não praticantes, né? Ou seja, aqueles que não estão afiliados a uma igreja no sentido tradicional. Nathan, o que acontece é que alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé e não estão frequentando igreja nenhuma. Eles se dizem evangélicos porque vieram de família evangélica, como muita gente se diz católica porque nasceu numa família católica e tudo. Então, à medida que o evangelicalismo cresceu no Brasil e assim surgiram gerações que são evangélicas de berço, né, você vai encontrar também esse fenômeno, né, de pessoas que vieram de berço evangélico, mas na verdade elas não frequentam igreja nenhuma, não professam a fé evangélica. Mas se dizem evangélicos. Para começo de conversa, não professam a fé evangélica? Não professamos a fé evangélica. Quem criou a fé evangélica? Lutero, Calvino? Quem são eles? Nosso negócio é com Paulo e Jesus Cristo. Número 2. Presta atenção. Eles se dizem evangélicos. Mentira. O pessoal que está saindo do sistema não se diz evangélico. Eu só me chamo, melhor dizendo, evangélico, se evangélico está ligado, atrelado ao evangelho. E tem que ser da graça sem lei e de graça sem dinheiro. Tirando o tripé, templo, dinheiro e hierarquia. Principalmente. Então... começa aí esse é o problema dos teólogos. Eles querem com sua força, seu poder, sua influência, mídia que nós não temos, porque como Filadélfia não temos força alguma, eles têm, são ricos, têm ouro, têm prata. Mas nós, com pouca força, somos engolidos pelos capitães dos templos lá de Atos 4, 5, 6, 7, 8, que dominam a política da cidade, bancada evangélica, mídia, etc.
E eles falam o que querem sobre nós e a mentira torna-se verdade, assim como a frase: quem tem boca vai a Roma. E não é vai a Roma, é vaiar, do verbo vaiar. Vaiar. Mas com o tempo se torna quem tem boca vai a Roma, e toda mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Dizia o ajudante mor lá do Hitler. Então, Augustus Nicodemos, não faça isso. Se você quer fazer um trabalho de crítica e refutação, com réplica, nós refutando ou não, todo mundo no seu direito, para começo de conversa, vamos jogar limpo. Quer fazer um trabalho de refutação, quer defender sua instituição, quer defender o direito de frequentar quatro paredes, institucionalizado, com salário, com clero, etc. Não começa com jogo baixo, porque nós aqui não professamos fé evangélica, nem se dizemos evangélicos. Não joga nesse balaio, não. Diz evangélico. Você vai encontrar também aqueles que mantêm a fé evangélica, que creem naquilo que os evangélicos creem, mas eles não querem a igreja, estão decepcionados com a igreja como instituição, como organização, né? E eles não querem pertencer a nenhuma igreja, entrar no hall de membros, estar debaixo da disciplina da igreja. E tem também aqueles que, além de não frequentar a igreja, tomaram essa bandeira e passam a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, a necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para poder encontrar Deus. Isso pode ser verdade quando você maldosamente pega um Rubens da vida, como eu refutei anteontem, e coloca ele como representante, um cidadão que não tem chamamento, que diz para as pessoas se unirem só no vídeo dele e comprar material dele. Ele não diz para as pessoas se reunirem, ele não tem compromisso com o evangelho e as reuniões estabelecidas na relação liberdade e responsabilidade do evangelho, no comprometimento para comunhão e caridade, que são as duas bases das reuniões, como igreja. Então, se você pega um Rubens da vida ou qualquer outro doido da internet, porque se existem doidos, não estou falando do Rubens agora, estou falando de outro, você pega qualquer outro e coloca no meio desse balaio, o que você está fazendo? Você está abrindo a possibilidade de colocar todos os desigrejados num balaio só. Por acaso Augusto Nicodemos ia gostar que eu pegasse os erros dos neopentecostais e colocasse e atribuísse a Augusto Nicodemos, atribuísse a presbiteriana no Brasil? Por acaso ele ia gostar? Não. Ele ia dizer que a presbiteriana é isenta, que a presbiteriana não tem nada a ver com o neopentecostalismo. Então, por favor, também não faça isso conosco. Tá? Estou usando uma alusão aqui grotesca para te mostrar que nós não temos nada a ver com aqueles que dizem que tem que sair do sistema para encontrar Deus. Não faz esse absurdo, não. Que o último lugar onde você vai encontrar Deus é nas igrejas. Mas eles procuram fazer isso sozinhos? Não, você vai encontrar pessoas que se reúnem nas casas, pessoas que se encontram em lugares abertos, marcam ponto de encontro para conversar a respeito da fé, trocar ideias, trocar experiências. O que eles não querem é, na verdade, pertencer a uma dessas denominações tradicionais, né? Como a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, Luterana, Batista, enfim, tantas outras denominações, e mais recentemente, Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus. Na verdade, tem uma tese escrita por um professor de teologia lá da Universidade Mackenzie, que fala exatamente desse fenômeno, de como o movimento neopentecostal provocou esse fenômeno dos desigrejados. Esse teólogo é um bocó. Chama ele para falar com a gente aqui. Chama ele para conversar com Caio Fábio, Mário Persona e eu. Chama ele para conversar com nós três. Onde já se viu o cidadão dizer um negócio desse? Ô Valdemir Betti, o teólogo disse que são os neopentecostais que deram origem aos desigrejados. Ele quer atribuir que nós saímos do sistema com a horrorização do que vimos nos neopentecostais. Pedição de dinheiro, templocentrismo, ritualismo, indulgência, campanhas e fogo, e ungido, e óleo, e derramamento, e cair pelo poder, e coisas piores. Esses escândalos do Macedo, envolvendo o TV Record, envolvendo a briga com a Globo, envolvendo a briga com a RR, depois com o Mundial.
envolvendo desvio de dinheiro, corrupção, e armas, e sexo, e drogas, e prisão de pastor, e todo tipo de problema. Isso nos decepcionou e nos frustrou tanto. Valdemir, eu que nasci na Assembleia, que só estudei sobre neopentecostal, nunca pisei lá dentro. Fui em todas as denominações, menos neopentecostal. Lá no neopentecostal nunca pisei, só assisti e sei tudo a história. Conheço, de 70 para cá, conheço tudo, 70. Como eles vieram, Colômbia, Rio de Janeiro, tudo. Agora, história, livro, leitura, sabedoria de livros, eu nunca tive lá dentro. Não sou desse raio. Agora, eu, Assembleia de Deus, Valdemir daqui já vou mostrar, é ex-pastor da Assembleia de Deus. E assim como nós aqui, tem um monte assistindo aí, de ex-pastor, irmão, irmã, que foram daqui e dali. Assim como tem muitos ex-neopentecostais. Qual de vocês que estão no chat assistindo agora? Pode ser, claro, tem muitos ex-pastores da Universal que estão saindo, ex-mundial, ex-graça. Mas qual de vocês saíram porque estão horrorizados e decepcionados e frustrados com a igreja neopentecostal e com a teologia da prosperidade? A pregação da teologia da prosperidade pelo Malafaia nos deixou muito cabisbaixo, muito decepcionado com a igreja evangélica. Nós que nascemos num berço evangélico, de repente, de 70 para cá, quando surgiu os neopentecostais, acabou culminando na eclosão do movimento dos desigrejados e nós saímos por pura frustração. Não cola, sabe? Não queira fazer como a mamãe católica te ensinou, Augusto Nicodemos, a tua teologia que é da mamãe católica, sabe? Tentar vacinar o seu povo, dando a entender que nós somos o que não somos. Então, começa por aí. Porque as igrejas neopentecostais, elas fazem promessas do tipo de prosperidade financeira, cura, libertação, e eventualmente essas promessas não se cumprem, a pessoa não recebe o que foi prometido, e as pessoas ficam desiludidas e elas saem das igrejas e não vão mais para a igreja nenhuma pensando que toda igreja é igual. Exato. Então tem muito desse fenômeno. Nós estamos saindo desiludidos. Poxa vida, olha só, eu tô aqui, 8 horas por dia respondendo as pessoas. 8 horas por dia. Viu, Valdemir, Beth, irmãos? Não ganho um centavo para cumprir o ministério da graça de graça. Mas eu estou desiludido. Porque afinal, olha aí, ó. Quer ver meu WhatsApp aí? Porque afinal, eu estou desiludido respondendo essas pessoas aqui sem ganhar um centavo. Eu nunca tive oportunidade de salário, viu, Valdemir? Nunca tive oportunidade. Para informação de vocês, se eu quisesse hoje voltar para o sistema, Valdemir quisesse voltar para o sistema, Valdemir, precisava mais trabalhar, voltar para o sistema. O grande ex-desigrejado abriu um movimento, fechou e agora está aqui como pastor da Assembleia de Deus. Como me receberiam bem? Nosso comprometimento é com o Evangelho. Você tem ideia quantos ex-pastores, ex-obreiros, ex-isso, ex-aquilo? Todos nós saímos, abdicamos. Por amor ao quê? Ao Evangelho. Como eu estava conversando hoje com o Valdemir mais cedo, Paulo mandava aprender, mandava soltar, tinha tudo ao seu comando, tinha status, na mais alta classe e categoria, atendido pelos melhores políticos, maiores políticos, capitão do templo, os principais sacerdotes. Era o Saulo. Deixou de tudo isso para viver um evangelho de perseguição, como ele cita em Filipenses. Para viver o que ele viveu, os açoites que ele viveu, os naufrágios que ele viveu, apedrejado, se fingindo de morto para não levar a última pedrada na cabeça, sofrendo entre falsos irmãos, tentando comprovar em 15 anos o seu ministério, fazendo defesa do seu apostolado e culminando em sua morte, assassinado por essa causa. Isso só tem uma resposta. Essa pessoa conheceu o Evangelho de fato. Esse é o Evangelho, que faz as pessoas deixarem do ter, do ser, do poder, do status, do dinheiro. É o que fez nós deixarmos de tudo isso. Então, por favor, não fala besteira. Os igrejados, eles ficam fazendo a crítica, mas no fim acabam substituindo uma estrutura pela outra. Exato. Não é possível, né, ter acaba tendo uma confissão de fé e uma estrutura. Não é confissão de fé, é a confissão de fé do Evangelho. É Tiago 1,27, não é a religião protestante, é a religião de caridade. Tiago 1,27, leia lá. É o Evangelho, a leitura orgânica da Bíblia, não a leitura mística, sagrada, a leitura orgânica, o Evangelho.
Sim, ser batizado na morte de Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender, olhar para Jesus e aceitá-lo como aquele que pagar a nossa dívida, que nós não podemos pagar. Essa é a graça. Isso basta, isso salva. Ponto. Não existe confissão, não existe dogmatismo, não existe credo. Por que insistir em credo? Por que insistir nos pontos de nossa fé? Quem disse que na igreja orgânica alguém para chegar tem que fazer carteirinha, tem que ser adepto, tem que acreditar nos pontos da fé da igreja orgânica? Não existe isso. Ninguém tem que dizer amém aos pontos. Ninguém tem que dizer amém aos cursos. Ninguém tem... As pessoas vêm para o evangelho, comunhão e caridade. Ponto. Se querem estudar, querem se aprofundar em questões secundárias ou não, é facultativo. É de cada um. É da vida e da experiência da vida de cada um. Puxa, por favor, eu sei, vocês querem colocar igual a mamãe católica. O que você vê o padre Paulo Ricardo fazendo? O que você vê o padre Fábio de Mello fazendo? O padre Reginaldo Manzotti? O padre Marcelo Rossi fazendo? Gente, nosso povo católico, não vá para os evangelhos. Sabe por quê? A gente canta aqui o que eles cantam lá. A gente ora igual. Nós não adoramos Maria, nós apenas veneramos a mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus. Como não amar a mãe, a figura da mãe de Jesus? Essas imagens que estão aqui não são idolatria. É veneração, tem toda uma história, tem toda uma explicação. Eu vou explicar para vocês. Explica, fala do evangelho, fala do amor, explica toda a história, a compilação da Bíblia. E sabe o que acontece? O católico perde a curiosidade de ligar no programa evangélico, de ir no templo evangélico e de querer saber sobre evangélico. E aí aparecem pessoas que eu já conversei, dizendo assim para mim: ah, é tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus. Essa jogada é a jogada que você aprendeu com a teologia e com as técnicas da mamãe católica. A filha protestante, uma das primeiras, aliás, presbiteriana, aprendeu muito bem, viu, Augusto Nicodemos? Confundir as pessoas. É isso que você está fazendo. Não precisa ir lá conhecer o movimento do REC, do Caminho da Graça, do Mário Persona, dos desigrejados. Sabe por quê? Porque eles também têm credo, eles também têm hierarquia, vão cair no mesmo erro, é tudo a mesma coisa. Fica aqui com a gente, que aqui pelo menos a gente tem história, tem alguns séculos de história e tem toda uma estrutura para você, para te entreter, para os teus filhos brincarem na piscina da igreja, na cancha de futebol da igreja, nos templos da igreja. Tudo. Pois é, nós conversamos com você em poucas palavras, o assunto requer mais tempo, mas nós não temos neste programa. Agradecemos a sua audiência, Pastor Augusto. Muito obrigado pela sua audiência e nós esperamos que você encontre uma boa igreja, onde você possa ser discipulado, onde... A igreja, só tem uma igreja. Como encontre uma igreja? Tenha santa paciência. Você possa ter comunhão e crescer na palavra de Deus. Se você... Bom, aqui deu 15 minutos, ainda bem que é em poucas palavras, que ninguém aguentava mais, né? E a gente ainda vai refutar Augusto Nicodemos domingo. Domingo, 9h30 da noite, a gente vai refutar ele junto com outros teólogos num programa que aí tem um pouquinho mais de duração. E os argumentos, com certeza, me desculpem, vocês que já estão cansados de ouvir essas distorções, mas os argumentos serão os mesmos e nós refutaremos para o bem daqueles que estão no sistema. Rapidinho, passando os comentários de vocês. Valdilei, como pode o corpo de Cristo ter estatuto? Nossos pais adoraram nesse monte, citando João 4. As lideranças da época era sempre uma imagem política ou de algum poder, tanto é que quando alguém não obedecia era punido pela lei de Roma, que hoje é o Vaticano, o Império Romano melhorado e maquiado igual a uma prostituta cheia de interesses. Boa noite, Narli, Adson, Márcia Maia, Cleiton, falando como é impressionante como essas pessoas aprendem a usar as escrituras para tirar proveitos próprios, né? Valdilei, Edileuza, Júlio, Edson, Silvio. O Silvio está dizendo que não aguenta mais ouvir tanta besteira. O Wilson, Edna, Suelen, Márcio, Júlio, já falei. Edileuza, Edna, já falei. Priscila, mais, a Ju, Vanessa e Leandro, Rafaela, Antônio Carlos, Nelson Ciolim, Leonardo, José Ferreira.
Muito bem. O pessoal que participou até agora no programa, pelo chat, você pode participar todo dia também, 9h30 da noite. Para encerrar, Valdilei dizendo: boa igreja? Tem igreja ruim? Só tem a igreja. A igreja. Uma igreja. João 17, Efésios 4, uma igreja, um batismo, um Deus. Não tem dois, não tem três. Eles que criaram isso com o tempo e não vão conseguir reconhecer. Michael, não perca mais o seu tempo, pois são muitos erros. Não é perder tempo, meus irmãos. Entenda o seguinte: eu não estou aqui fazendo isso por mim, óbvio, e nem por vocês. Estou fazendo isso pelas pessoas que assistem Augusto Nicodemos e acham que através dessa mensagem dele, não vão precisar mais estudar sobre nós, esse fenômeno, como eles chamam, e nem o que pensamos e por que estamos saindo. Porque estão vacinados por Augusto Nicodemos. Então a gente vem, mostra, e é claro, os frutos são bons. Muita gente chega ao conhecimento da verdade, viu, meu irmão Michael? Ele está falando aí: tripé, templo, dinheiro, hierarquia, cobrança de dízimos, heresias, títulos, uso impróprio e inadequado do dinheiro, fazendo acepção de pessoas, sofismos, costumes pagãos. Exatamente. Pois é, será que nós somos os verdadeiros desigrejados? Exatamente. O Fabiano, excelentes argumentações, Raquel, parabéns. Olha que eu nem estou muito inspirado hoje, viu, Fabiano, mas agradeço. Paz, me incomodei. Vamos como igreja fazer vídeos, congregamos como igreja, independente do local, vamos encher o YouTube até eles entenderem. Meus irmãos, amanhã, uma reunião linda em Biguaçu, na casa da irmã Ita. Leve um prato de salgado, de doce ou um suco e participe com a gente na ceia depois. Mas principalmente leve donativos. Amanhã o pessoal vai levar donativos. O Paulo Sena está dizendo: este chega a parecer o Nicodemos que conversou. O Nicodemos que conversou com Jesus. Não entendeu nada, né? Mas esse é pior do que o Nicodemos, porque o Nicodemos depois entendeu. Esse é aquele que estudou, que acabou de citar Constantino, acabou de estudar a história, acabou de admitir que tem erros na estrutura e não quer sair. Não quer fazer como nós, abdicar de tudo isso. E ainda usa argumentos levianos. Amanhã reunião 9h na casa da Ita, vou publicar no Face o convite. E domingo tem um café aqui em casa para tirar dúvidas. Alguns casais vão vir, eu vou tirar dúvidas para não acontecer isso nas reuniões. Mas aqui em casa, num café, vocês estão convidados. Participem sempre. A irmã que está dizendo que vai enviar doações, seja roupa, seja alimento, seja o que for, nós filmamos quando chegamos, filmamos a quem entregaremos, para estimular, para ser referência, paradigma, e essas coisas chegam aqui em casa. Esse endereço é meu. Valdilei, tenho escrito a igreja citando 3 João 1, 9 e 10. Muito bem. As participações de vocês todas eu já li. Agradeço muito que vocês estejam com a gente. Vocês não estão vendo, mas o Valdemir e Beth estão aqui comigo. Vou mostrar agora. Eles estão aqui animados comigo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar primeiro aqui para não... Vamos lá. Vai mostrar eles. Espera aí. Aí. Estão vendo agora? Faz o seguinte. Pega aqui. Dá uma saudação aí. Fala aí. Puxa esse microfone aí. Pode desenrolar esse fio ali. Pode puxar aí. Isso, pode puxar. Mas vamos focar aqui nesse movimento de desigrejado, que é o pessoal que não somente saiu da igreja, mas ataca o cristianismo institucional, né? As denominações e tudo mais, né? O que é que eles dizem Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada institucional. Já nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, se organizaram como instituição. Quem criou a igreja, o modelo atual, foi Constantino. A filosofia grega influenciou a teologia e a oficialização do cristianismo. E apesar da reforma protestante, não é, que se levantou contra muita coisa errada que vinha... Ele está citando uma das bases nossas. Ele está estudioso sobre
devia aproveitar e se converter, já que ele já sabe da história de Constantino e da filosofia grega, dos sofismas que entraram na homilética pastoral, teológica. Devia aproveitar e vir com a gente, Augustus. Acontecido na igreja, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmos erros, porque criaram denominações organizadas, sistema interligado de hierarquia, processo de manutenção do sistema, disciplina, exclusão de dissidentes, confissão de fé, catecismo, declaração, e acabaram engessando a Igreja de Cristo. Assim eles pensam, né? Assim eles pensam, né? Impedindo até o pensamento teológico, né? Então eles dizem que a igreja verdadeira não tem templo, não tem culto regular no domingo, não tem tesouraria, não tem hierarquia, não tem ofício, oferta. E tem? A igreja verdadeira tem? A pergunta que se faz é: quando começou cada um desses itens que você está citando? Começou com Pedro? Começou com Tiago? Começou com João? Com Paulo? Com Jesus? Ou depois de Constantino? E na Reforma Protestante? Ou com Lutero? Ou com Calvino? Ou na Presbiteriana? Ou quem sabe você mesmo criou mais alguns dogmas, Augusto Nicodemos, com os teus livros que você faz, citando-nos para vender, para se manter, sei lá, vamos lá. Dízimo, clero oficial, confissão de fé, hall de membro, propriedade, escola, seminário. Diz que a Igreja de Cristo não tem nada disso, isso tudo é invenção humana. O que eles dizem é que o que Jesus falou é que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está a igreja. Então, por exemplo, se 2 ou 3 amigos cristãos se reúnem para tomar um cafezinho aí no Starbucks, né, por exemplo, falar de teologia. É bem característico. Bem característico, lugares, né? E tal. Então, ali você está a igreja, né? Não é absolutamente necessário, nada mais, aquilo é suficiente. Então, eles dizem que a igreja, como organização, ela está falida, ela caiu em muitos erros, pecados, escândalos, e nós temos que sair da igreja para poder encontrar Deus. Então é isso que esse movimento dos desigrejados desse tipo, eles pregam e eles advogam, né? A gente tem que admitir, Nathan, que tem alguma coisa de verdade. Opa! Tem que admitir que tem alguma coisa de verdade. Será que isso é um bom sinal? Ou será que isso é uma técnica para o que vem depois? Vamos ver. Verdade nisso. Infelizmente, no processo de organização e estruturação da igreja, em alguns períodos, em alguns lugares, algumas pessoas, alguns líderes tornaram a estrutura um fim em si mesma. E muito do que se faz nessas igrejas é simplesmente para manter a estrutura. E se perde de vista a razão de ser de igreja. Então, essa crítica, ela não é totalmente sem fundamento. Mas o problema é a generalização, não é? Sim. É dizer que o fato da igreja se organizar, de ser uma instituição e ter todos esses mecanismos, isso já inviabiliza como igreja. Eu acho que o problema aqui está no outro lugar. Olha só como é que eu olho. Você perguntou como é que a gente pode olhar para isso do ponto de vista bíblico, né? Exato. Olha, primeiro, Jesus disse aos discípulos que a igreja... Opa, Bíblia, gostei, vamos ver. A igreja dele seria edificada sobre a declaração. Vai repetir os argumentos de ontem do pastor intitulado da EBD. A igreja dele seria edificada. A igreja dele, não é a presbiteriana? Ou é a presbiteriana tua ou é a EBD da Assembleia de ontem? Oh, meu Deus do céu. De novo, mais argumento, por favor. Declaração de Pedro de que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta declaração, Pedro... Não é sobre essa declaração, sobre esta pedra, sobre ele mesmo, a rocha, Petra, rocha sólida, grande, firme, que o próprio Pedro afirmou lá em 1 Pedro 2, nós somos pedrinhas pequenas, ele é a pedra maior, pedra de esquina, pedra angular. Nem isso você sabe, Augustus. Poxa. Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi fundada sobre a verdade sobre a... Ah, pensei que era sobre Pedro, que até isso, pegar da mãe católica, ia ser um absurdo. Pessoa de Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquela declaração. Então, o que se desviar dessa verdade, ou seja, a divindade e a exclusividade da pessoa de Cristo, não é igreja cristã. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o argumento incoerente? Como que alguém consegue usar as palavras de Jesus, que são imperativas sobre a fundação da sua igreja, sobre ele mesmo, a pedra principal, que nós somos pedrinhas desse edifício, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 2,
e distorcer de tal maneira. Qual o argumento aí nesse texto presente organicamente que endossa ou que advoga o que ele está falando? Não admira que os apóstolos eles estiveram prontos a rejeitar os livres pensadores de sua época, queria dar uma outra interpretação, né? Mas as igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos, libertinos, e ficar firme na palavra de Deus, ficar firme naquela verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Natsa, é praticamente impossível nós nos mantermos sobre a rocha, Cristo, e sobre aquilo que nos é ensinado na Escritura, sem sermos igreja, sem ser. Mas quem disse que nós não somos igreja se praticamos comunhão e caridade em qualquer lugar? Quem disse que eu tenho que ser membro de carteirinha da presbiteriana para ser da igreja? Quem disse que eu não combato a gnose, naquela época os gnósticos e hoje outras ramificações da desfé, do pós-cristianismo? Quem disse que nós nos corrompemos estando fora da instituição, do templocentrismo de Constantino, que você já citou e conhece? Por favor, por favor. Somos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados na doutrina apostólica. Por isso a necessidade de você estar junto, de você ter alguém, pessoas com quem você possa prestar conta, estudar a respeito da doutrina e ficar firme. Então, o fundamento da igreja é que ela está edificada sobre a verdade a respeito de Cristo. Para que essa verdade seja mantida, nós precisamos estar juntos. Precisamos de mestres, precisamos de pastores que nos ajudem a permanecer nessa verdade e que ensinem novas gerações. Outra coisa, Jesus instituiu aquilo que a gente chama de processo disciplinar. Está lá em Mateus 18. O que é que ele falou? Se teu irmão pecar, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3. Se ele não te ouvir... Ok, processo disciplinar. Corretíssimo, falado por Jesus, endossado por Paulo em suas palavras na doutrina para a igreja, e que nós cumprimos com ordem, com os anciões como responsáveis na igreja local, na igreja de cada cidade, que fazemos reuniões com ceias, não santas ceias, não misticismo, mas com reuniões de comunhão e caridade. Vá se informar melhor, Augusto Nicodemos, porque eu não sei quais desigrejados, que de fato existem os desigrejados. Volto a repetir aqui, cada vídeo tem que falar, existem desigrejados, existem pessoas que saíram frustradas para baderna, para bagunça, para desordem, mas a maioria não é não. Então não seja leviano. E diz a igreja, e se ele não quiser escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, os apóstolos... Há uma certa estrutura. Há uma estrutura, né? Os discípulos de Jesus entenderam muito bem isso, pois nós encontramos nas cartas que Paulo escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, dezenas de advertências às igrejas que eles organizaram para que afastassem e excluíssem... As igrejas que eles organizaram são os irmãos que se reúnem na cidade, em qualquer lugar daquela cidade. E onde eles se reúnem, praticam caridade, comunhão, koinonia e caris, graça. Veja bem, onde você quer chegar, que há desordem fora do sistema? Não há. Esses que estão saindo para desordem não fazem parte, não são maioria. Vê aqui, ó, quantas pessoas estão me assistindo agora no chat, que já vou mostrar. Nenhuma delas concorda com o senhor. Então o senhor está mal informado, ou está muito bem informado e se fazendo de desinformado para desinformar. Os que não quisessem se arrepender de seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade.